Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Eu quero cumprimentar você com a paz do Senhor, dizer que só Jesus é bom. E nós estamos aqui para este momento especial de nós estudarmos a palavra, estudando a palavra. E nesse período, nesse momento, eu quero convidar a estar conosco, a se inscrever em nossos canais, a participar conosco, compartilhando este texto, compartilhando este estudo e também comentando, dando o seu like ou até mesmo o seu dislike, porque o importante é você estar conosco, seja por bem ou por mal, nós caminharemos juntos, porque certamente é Deus que edifica, é Deus que exalta, e nós estamos aqui exatamente para testemunhar do amor de Deus e meditarmos na palavra de Deus, segundo a visão que Deus tem me dado, segundo o contexto que Deus tem me dado. Lembre-se que a Bíblia não é de particular interpretação. Ela se auto-explica, ela se auto-analisa, ela se auto-se refere. É com ela que você vai interpretar as Escrituras. Não aceitamos, não concordo com a interpretação de João ou de Maria ou de quem quer que seja. A interpretação tem que ser basicamente a própria Escritura Sagrada, que tem que nos revelar a sua verdade. Por isso eu te convido a estudar conosco, a compartilhar, a estarmos juntos. Amém? Muito bem, vamos ao Estudando a Palavra, hoje com o título Conquistando o Teu Futuro. O texto bíblico básico da nossa meditação de hoje está escrito em Jeremias, no capítulo 39, do versículo de número 16 até ao verso 18. Eu estarei lendo na Nova Tradução, linguagem de hoje, e depois estarei repetindo a mesma leitura, mas somente do 17 ao 17 e o 18 na revista corrigida, para que nós tenhamos um entendimento melhor daquilo que Deus tem para cada um de nós. Que dissesse a Ebed-Meleg, da Etiópia, que o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, tinha dito o seguinte: conforme prometi, não trarei progresso e sim destruição a esta cidade de Jerusalém. E quando isso acontecer, você estará aqui para ver, mas eu, o Senhor, o protegerei, e você não será entregue nas mãos daqueles de quem está com medo. Eu o salvarei, você não morrerá, você continuará vivo, porque confiou em mim. Eu, o Senhor, falei. Na revista corrigida está assim: mas eu o resgatarei naquele dia, declara o Senhor. Você não será entregue nas mãos daqueles a quem teme. Eu certamente o resgatarei. Você não morrerá à espada, mas escapará com vida, porque você confia em mim, declara o Senhor. O que nos impede de alcançarmos nossos objetivos, na maioria das vezes, é o medo, as más experiências e os maus testemunhos. Muitas vezes nós estamos sendo levados por aqueles que estão ao nosso lado, por aqueles que caminham conosco, sem, na verdade, caminhar com Deus. Muitas vezes nós temos amigos, pessoas que estão ao nosso lado, mas não têm a mesma fé, não têm a mesma convicção na palavra de Deus e, consequentemente, eles perdem, deixam de usufruir daquilo que Deus tem para cada um de nós. Veja, o que eu estou me baseando é nesse texto. Este homem chamado Ebed-Melec, um etíope, ele estava no meio de Israel, ele convivia com Israel, mas ele não seguia os caminhos de Israel, ele não seguia os caminhos do povo de Jerusalém. Então, Deus tinha um relacionamento diferenciado com Ebed-Melec. O fato de você andar com pessoas que se dizem de Deus não significa que eles estão seguindo a vontade de Deus. Por isso você deve manter a sua individualidade. O seu relacionamento com Deus é muito mais importante do que o relacionamento das pessoas que estão à sua volta. Lembre-se que o relacionamento de Deus é individual.
Ele se relaciona comigo e o templo, nós somos hoje aqueles que aceitaram Jesus como Salvador, obviamente, somos templo do Espírito Santo. Portanto, há um relacionamento íntimo entre você e Deus. Portanto, o medo porque acreditamos que, apesar da palavra de Deus ser verdade, tememos que as coisas não aconteçam. Muitos dizem que isso é falta de fé. Não, isso é medo, é receio, é insegurança. E isso faz com que você perca a bênção do Senhor. As más experiências, muitos de nós temos tido más experiências. Isso é verdade. Ao dizer que cremos, mas com dificuldade vemos o desânimo e com isto alcançamos as derrotas. Qual de nós já não se decepcionou? Qual de nós já não tivemos uma palavra profética e essa palavra não se cumpriu e nós ficamos frustrados? Os maus testemunhos não devem fazer com que eu e você percamos a fé e a confiança em Deus. Mas hoje eu quero acabar com tudo isto. Eu quero colocar um ponto final no teu passado e ministrar para você uma palavra profética sobre o tema conquistando o teu futuro. Amém? Em 2 Crônicas, no capítulo 20, versículo 20, parte B, diz assim: crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperarei. Na revista atualizada. A NVI diz assim: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão vitória. Veja como é diferente as versões. Veja como a palavra de Deus, a mesma palavra, preste atenção, a mesma palavra. Aqui não é um texto diferenciado, aqui é a mesma palavra. E eu vou agora ler na nova tradução, na linguagem de hoje, em mesmo 2 Crônicas, capítulo 20. Escutem, povo de Judá, moradores de Jerusalém. Escutem, confiem no Senhor, o seu Deus, e estarão seguros. Confiem nos profetas dele, e tudo que vocês fizerem dará certo. Aqui está frisando na nova linguagem, na tradução da linguagem de hoje, está frisando uma coisa interessante. Confie nos profetas de Deus. Porque existe muitos profetas, mesmo dentro da igreja, irmão. Existem muitos profetas que não falam aquilo que Deus determina. Falam porque ouviu dizer, falam por inspiração pessoal, balbuciam palavras, mas na verdade não são palavras de Deus. Lembre-se que o profeta de Deus você conhece pelas suas atitudes. O profeta de Deus é reconhecido e é conhecido pelas suas ações, né? Por isso, você deve prestar bem atenção. Diz que pelos frutos conhecereis. Um profeta que não é dizimista não é profeta. Um profeta que não evangeliza não é profeta. Um profeta que não está à disposição de Deus não é profeta. Um profeta que está sempre profetizando, mas a sua vida não condiz com a realidade da palavra de Deus, isso também demonstra que ele não é profeta. Por isso é importante você observar e pelas ações você confiar no profeta de Deus, né? A falta de fé, meu irmão, e a falta de fé em Deus e nos profetas não é novo. Motivo pelo qual Josafá, usado por Deus, conclamou ao povo a acreditarem nos seus profetas. Portanto, existe algo que você deve dizer para si mesmo. O meu pastor é um homem de Deus, eu confio em Deus e no meu pastor, que é o nosso profeta. Portanto, você deve crer, confiar e deleitar-se na palavra de Deus, confiando em quem? Naquele que Deus te deu como teu pastor. Bem, o primeiro passo que eu gostaria de meditar nesse tema, conquistando o teu futuro, é, primeiro, crer na palavra de Deus ministrada. Existe uma diferença muito grande quando você está no meio do culto e se levanta um profeta no meio da igreja e você, aquele profeta falou. Preste atenção, quando a palavra é pregada no texto, no púlpito da tua igreja, seja quem for, você deve prestar atenção.
Óbvio que deve analisar a palavra com aquilo que está escrito, né? E isso é fundamental. Agora, o profeta, o teu pastor, aquele que você conhece, aquele que você convive, quando ele está pregando, você deve prestar atenção, porque da boca dele vai sair palavra profética. Eu, como profeta de Deus, ministro, portanto, sobre você hoje. Não serão entregues nas mãos dos teus inimigos, e tu vencerás os teus medos. Eu estou profetizando para você agora, em nome de Jesus. Tu não será entregue nas mãos dos teus inimigos. Você vencerá. Primeiro, você vai vencer o medo. E depois você vai vencer os teus inimigos. Porque Deus é Senhor da tua vida. É aquele que faz o milagre acontecer. Veja só como aconteceu com a mãe de Jesus, lá em João, no capítulo 2. Sua mãe, a mãe de Jesus, disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Você sabe que quando ela disse isso, ele disse: mulher, o que eu tenho contigo? De certa forma, Jesus estava desfazendo da mulher. Não era tempo dele realizar, não era tempo dele fazer nada, mas ela olhou para ele, e imagino eu agora, que ela olhou para ele e virou as costas e disse para os serviçais: façam tudo o que ele vos mandar. E com esta palavra, ele viu nela o quê? Primeiro, respeito. Segundo, honra. E terceiro, ele viu nela fé. Mediante isso, ele diz aos serviçais: pegam todas as jarras de água, enchem-nas de água, pegam as águas onde se lava entrar e ponham água nelas, coloquem água. E Jesus fez um grande milagre, transformando o quê? A água em vinho. Por isso, nós temos que entender que a palavra de Deus, ela é verdade, desde que eu creia nela, desde que eu receba a palavra como palavra de Deus e passar a praticar. Tem muitas pessoas que estão vivendo dentro da igreja e ouve e não pratica. Ou diz que, ou imagina que o pastor está falando por soberba, por vaidade. Presta atenção, não importa o que o pastor seja, quem o pastor seja. O importante é você crer na palavra de Deus. Eu vou contar um testemunho para você. Eu fui candidato a prefeito, a deputado, a prefeito e a deputado. Em 1994, eu estava na igreja, num culto de domingo, sentado na bancada, e eu estava muito triste naquele dia, muito triste com o meu pastor, porque ele disse que ia me apoiar e proibiu até de eu pregar nas igrejas. Mas eu não me afastei da igreja, a igreja dele, a igreja do Senhor, eu continuei até lá e continuo até hoje, né? Nunca me desviei da igreja, estou na igreja desde que eu me converti, para a glória de Deus Pai. Com momentos bons ou menos bons, estou lá, né? Para a glória do Senhor. E naquele dia o pastor estava falando sobre oferta. Eu olhei para ele com uma raiva tão grande e falei: eu não vou dar oferta nenhuma. Eu tinha R$1 naquela época, eu tinha R$1 no bolso, né? Eu falei: eu vou dar R$1, não vou dar mais do que isso. Aí eu estou lá, coração duro. E os irmãos, o pastor pregou, falou, olha, tem alguém aqui que está dizendo que não vai contribuir. Eu vou dizer para você, Deus mandou você contribuir com um valor significativo, com o maior que você tem no bolso. E Ele vai cumprir a sua palavra, e vai dar prosperidade para você, e vai abrir as portas de um grande negócio. Quando eu ouvi aquilo, eu falei: mas esse está pegando, jogando no verde para colher maduro. O coração endurecido, é assim que funciona. Uma pessoa, quando está longe de Deus, é assim que funciona. Mas enquanto o irmão da oferta, o diácono, estava tirando a oferta, o Espírito de Deus começou a falar comigo fortemente. E se for verdade? Disse eu para mim mesmo. E se for verdade? Eu vou perder. Não é ele que vai ganhar, porque ele só vai ganhar a minha oferta. E a oferta vai desaparecer. Mas quem vai perder sou eu, que não vou ganhar aquilo que Deus prometeu. Naquele instante, quando o diácono chegou com o cesto para poder recolher a oferta, eu tirei a mão que estava com R$1 e na outra mão eu tinha R$50. Era uma moeda muito forte naquela época, né? Quem tinha R$50 naquela época não era qualquer um. E eu estava só com aquela moeda, não tinha mais, não, aquela nota. Uma nota de 1 num bolso e a nota de 50 no outro. Meti a mão no bolso e falei: seja lá o que Deus quiser. Coloquei os meus R$50 na oferta. Fiquei só com R$1. E não tinha dinheiro no banco, eu estava numa situação complicada.
né, porque eu tinha acabado uma campanha eleitoral, eu tinha obras, eu tinha um trabalho, e a situação estava complicada. Naquele dia, isso foi no domingo, na segunda-feira eu fui trabalhar. Qual foi a minha surpresa? Deus abriu as portas e eu consegui vender um imóvel, e eu ganhei naquele dia, naquela segunda-feira, eu ganhei o equivalente a $6.000. Naquela semana, Deus abriu as portas. E eu que estava precisando de dinheiro, Deus me deu uma venda que eu consegui levantar ali naquela semana $6.000. Portanto, foi muito mais do que os $50 que eu tinha dado, que era mais ou menos 1 por 1 que valia naquela época. Por quê, irmão? O meu coração humano, carnal, estava com raiva, né, magoado, ferido, mas a palavra que estava saindo da boca do pastor era a palavra profética se eu a recebesse. E eu a recebi, criei, confiei e Deus me deu vitória. Esse meu testemunho é para você, meu irmão. Pare de ficar julgando o seu pastor. Pare de ficar julgando as circunstâncias. Confie em Deus plenamente e Ele vai operar um milagre na tua vida. Segunda coisa que eu gostaria de meditar com você é sobre confiar nas promessas de Deus. Quando nós falamos de confiar nas promessas de Deus, muitos de nós temos a palavra como uma palavra profética para o tempo de Israel. Uma palavra profética para não sei o quê, para João, para Maria, para os outros. Nunca, dificilmente para mim. Mas eu quero dizer que a palavra de Deus, ela é para mim hoje, é para você agora. Deus está me levando a ministrar esse tema hoje para você. Você está ouvindo esse tema, você tem milhares de temas para ouvir no Facebook, no Instagram ou no YouTube. Mas Deus levou você a ouvir esta mensagem. Amado, confie nas promessas de Deus. Em João, no capítulo 4, versículo 50, diz assim: Jesus respondeu, pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. O grande problema das pessoas não é não alcançar as suas vitórias, mas sim confiarem nas promessas de Deus. Jesus disse em João 7,38, quem crer em mim, rios de água vivas fluirão do seu ventre. Isso significa que tudo lhe sobrevirá se creres no Senhor Jesus Cristo por meio da sua palavra. Jesus disse àquele homem, olha, o teu filho não vai morrer, pode voltar, o teu filho está vivo, ele vai continuar vivo. Aquele homem não perguntou se Jesus ia na casa dele, ele não perguntou qual era a prova, ele não perguntou qual era o testemunho, ele simplesmente virou as costas e foi para a tua casa. Veja só, ele estava pelo menos há 2 dias longe da sua casa. E ele retornou. Na mesma hora que Jesus falou com ele, o filho que estava morto ressuscitou. O filho que estava morrendo ressuscitou. E esse é que é o segredo que eu e você devemos ter. Crer na palavra de Deus, crer na promessa e ela vai se cumprir. Na hora que Deus determinar é para se cumprir, ela vai se cumprir. Nós precisamos começar a descansar nas promessas de Deus. E descansar é crer que ela vai se materializar, independente das circunstâncias, independente da palavra das pessoas, independente daquilo que está ouvindo. Olha, nós estamos em uma pandemia, Deus tem aberto portas e suprido as nossas necessidades. A igreja não se reúne, mas Deus colocou pessoas fiéis, que elas estão contribuindo, elas mantêm o mesmo relacionamento com a igreja. Por quê? Porque elas creem na promessa de Deus. E Deus tem feito milagres, maravilhas no meio das pessoas. Em João, no capítulo 5, versículo 8, Jesus conta, a palavra de Deus nos relata, que Jesus olhou, pegou na cama daquele menino, daquele morto, aquele paralítico, que há 38 anos estava lá, jogado no chão, esperando que alguém o ajudasse para que lançasse na água, quando a água fosse movida. Mas todas as pessoas estão preocupadas com seus problemas. Muitos criticam, mas ele ficou 38 anos esperando que alguém ajudasse. É porque as pessoas não estão preocupadas com os outros, estão preocupadas consigo mesmo. Mas Jesus não estava preocupado com ele. Jesus estava preocupado com você, comigo, está preocupado conosco. Como ele estava preocupado com aquele paralítico que há 38 anos estava ali no tanque de Betesda esperando
uma mão amiga, alguém que o ajudasse, mas nunca conseguiu. Mas naquele dia, algo sobrenatural aconteceu. Aquele homem estava paralítico. Imagine uma pessoa, 38 anos, deitada numa cama. Se você fica 2 meses, 3 meses, a sua perna afina, você já não consegue ter força, o seu corpo, os seus músculos flaceiam, você já não consegue levantar sozinho. Mas aquele homem, 38 anos, quando Jesus pega a tua cama, levanta, pega a tua cama e vai para a tua casa. Ele não perguntou se ele tinha músculo para subir, se ele tinha força nas pernas. Ele simplesmente levantou. Por quê? Porque na palavra de Deus os músculos se restabeleceram, a perna foi curada, o corpo foi restabelecido, ele teve força, teve energia, levantou e caminhou. E foi para a sua casa. O segredo, portanto, está em confiar na palavra de Deus. Quando você confia na palavra de Deus, você recebe aquilo que ela promete para você. Agora, eu quero ministrar para você sobre 3 passos para que você conquiste o teu futuro. Primeiro passo para você ter um futuro próspero, porque a prosperidade é um desejo das pessoas. Ter 3 passos que eu vou ministrar para você, para que você possa alcançar a tua vitória na vida material, na vida financeira, na vida espiritual. Enfim, 3 passos que vão mudar a tua vida. Primeiro passo, semear no reino de Deus. Pare de semear em missão. Eu vou mandar para missão. Não. Eu sou missionário. Eu recebo a sua oferta. Mas o seu dízimo e a sua oferta tem que ser na tua igreja. Você pode ofertar para mim, você pode mandar um depósito, não importa. Mas isso é depois da tua igreja, depois que você está fazendo a obra de Deus, aonde Deus te chamou. Semear com seus dízimos e as tuas ofertas. Somente na tua igreja isto será aceito por Deus. Tu deixaste de ser dizimista. Tu deixaste de ser fiel nas ofertas. Tu deixaste de contribuir com a obra de Deus. Mas hoje eu quero te desafiar a botar por terra. Conseguiu alguma coisa? Conquistou alguma coisa? Ficou milionário? Não. Então, olha, conseguiu. Mas eu guardei. Irmão, guardar na poupança dá 0,5%. Agora dá menos ainda. Né? Você não ganha absolutamente nada. Invista no Senhor Jesus Cristo. E você vai ver um milagre acontecer. Invista no reino de Deus. Não se preocupe com a igreja. Não se preocupe com aquilo que as pessoas estão fazendo. Se preocupe com aquilo que você está fazendo. É mais importante você crer naquilo que você está fazendo do que naquilo que os outros estão fazendo. Alguém critica, fulano deu para Betano, o pastor comprou carro, o pastor comprou casa, eu não tenho casa para morar. Eu já ouvi tudo isso. Tudo isso eu já ouvi. Irmão, o dinheiro que você oferta é só aquele dinheiro, não vai render mais do que aquilo. Mas aquilo que Deus vai fazer para você é muito mais do que aquilo que você ofertou. Olha só, em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 6, o apóstolo Paulo diz muito sobre isso. Né? Ele diz, que a semeadura traz colheita. Quando você semeia, você colherá segundo aquilo que você semear. Aquilo que semear, certamente ceifará. Se semear pouco, vai colher pouco. Se semear muito, vai colher muito. Eu vou contar uma história para você. Eu tinha uma plantação de maracujá. E na primeira vez que quando eu plantei, o agricultor que plantou para mim, ele plantou o maracujá e na primeira folhada, na primeira florada, né, que se fala, na primeira florada de maracujá, o que ele fez? Ele pegava um palito de ouvido, para ouvido, né, e ia nas flores e começou a fecundar as folhas. Começou a fazer o trabalho que tinha que ser feito. Porque normalmente todo criador, todo plantador, agricultor de maracujá, ele tem que ter na sua propriedade também criar abelhas. Porque as abelhas é que vão fecundar as folhas e assim você tem uma grande produção. Mas nós não tínhamos abelha ali, então ele fazia manualmente. Aí ele tirou 250 caixas na primeira florada, ele tirou 250 caixas. E veio a segunda florada, porque ela dá 3 floradas. Na segunda florada, ele já estava cansado, desanimou.
não vou fazer mais nada. E acabou porque recebi o salário direitinho, né? Eu já tinha acostumado, já estava lá 6 meses comigo, então o saláriozinho pingava direitinho, então ele não estava preocupado se ia ter lucro ou não. Então na segunda florada ele não foi lá semear. A mesma plantação, a mesma cultura, só deu 50 caixas de maracujá. Teve a terceira florada. Na terceira florada foi menos ainda, foi só mais ou menos 25 caixas de maracujá. O que eu quero dizer com esse testemunho? Aquele homem agricultor, quando ele semeou, quando ele fez aquilo que tinha que ser feito, a produção foi feita. Quando ele não fez, teve produção, mas foi pouca. Na primeira vez foi menos, e na segunda foi menos ainda. O que eu quero mostrar com você é exatamente isso. Olha, toda semeadura tem colheita. Toda semeadura tem colheita. Depende de como você semear, é que você vai colher. Quem semeia pouco, pouco também se fará. Quem trabalha pouco, pouco também vai conquistar. Por isso, se esforce, faça a obra de Deus e você vai ver como Deus vai escancarar a janela do céu sobre a tua vida. A segunda coisa que eu gostaria de falar com você é perseverar nas promessas do Senhor. Deus não permite que o desânimo tome conta de você. Não permita que o desânimo seja dono da tua vida. Não permita que o desânimo lhe afaste das promessas de Deus. Creia em Deus. Olha, o meu empregado, o que ele fez? Ele desanimou. E acabou o quê? Me prejudicou? Sim, mas prejudicou mais a ele. Porque depois eu tive que mandar ele embora e ele ficou desempregado. E eu continuei com a minha propriedade, eu continuei com o meu dinheiro. Quer dizer, a questão era, ele tinha que ter na cabeça que eu não dependia dele, mas ele dependia de mim. E para que eu dependesse dele, para que eu tivesse, eu tinha que ter produtividade. Se eu não tinha produtividade, eu mandei embora. Só assim que acontece com as pessoas nas fábricas. As pessoas estão na fábrica, acham que a fábrica é ilimitada, e então relaxam, dão atestado médico. Na hora que tem que haver corte, quem é que eles vão cortar? Aquele que falta mais, aquele que é improdutivo, aquele que ama menos a empresa. Então, são esses que são demitidos primeiro. Por isso você tem que fazer o teu melhor. Lembre-se, quando se trabalhar, faça como se estivesse fazendo para Deus. Deus está olhando você. Por isso, não permita que o desânimo tome conta do teu coração. Creia em Deus e persevere nas suas promessas. E Ele vai abrir um grande caminho para você. A terceira coisa que eu gostaria de falar com você é construa o teu pé de meia. Construa o teu pé de meia. Seja um edificador da tua própria vida, fazendo com que o teu pé de meia cresça a cada dia. Como que você vai fazer o teu pé de meia crescer a cada dia? Você tem que investir no reino de Deus. Você tem que guardar. Você tem que evitar desperdício na obra do Senhor. Olha, quantas pessoas acham que Deus vai abençoar e não desliga a luz da sua casa, fica a água aberta lá, toma banho com a água aberta, 10 minutos, meia hora de tomar banho, o outro chega lá, todas as luzes da casa acesa, né? Pega o carro e gasta gasolina à toa, anda por baixo para cima, acha que está fazendo alguma coisa. Não adianta você querer, você desperdiçar e achar que terá um futuro amanhã. Lembre-se que Deus abençoa, mas valorize aquilo que Deus tem te dado. Honre a Deus com a sua fazenda, e Ele vai honrar você com a sua prosperidade. Amém? Por isso, eu convido você a ser fiel ao Senhor. Eu convido você a encher o seu coração, a fazer com que o nome do Senhor seja louvado e glorificado. Todas as vezes que você semear, a tua sementeira multiplicará. E você vai ver, se tu mantiveres a fidelidade, se tu mantiveres a obediência ao Senhor, se tu semear no reino de Deus, se tu semear Deus vai te dar muito mais. E essa é a promessa. Ele vai completar a bênção na tua vida. Por isso, você que confia no Senhor Jesus Cristo, conquiste o teu futuro. Primeiro, crendo na palavra de Deus ministrada. Segundo, confiando nas promessas do Senhor. E o terceiro, semeando no reino de Deus. Faça isso e tu vai ver que a tua vida prosperará e tu conquistarás um futuro grandioso. E através disso, o nome do Senhor será glorificado. Você vai usufruir, mas quem vai ser glorificado será o Senhor. E Ele abençoará você e a sua casa.
Amém? Eu quero orar por você, pedindo a bênção de Deus para que você creia na promessa e a promessa se materialize no teu viver. Querido Deus, em nome de Jesus, eu abençoo aquele que está aqui comigo, nesta meditação, nesse estudando a palavra, para que ele possa usufruir mais e mais das tuas bênçãos. Cumpra sobre ele, Senhor, as tuas promessas e faça com que ele abra o coração e seja cada vez mais fiel e submisso a ti, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe, que Deus os enche da sua graça e que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor cada dia ao teu coração. Amém? Eu fico por aqui, mas ainda convidando você a compartilhar, a se inscrever em nosso canal e deixar aí o seu like, o seu comentário, e assim juntos nós possamos crescer e sermos edificados. Porque juntos somos mais fortes. Juntos faremos mais e melhor. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Paz.